Salomão não escreveu provérbios para serem frases bonitas em quadro de parede. Ele escreveu um manual de operação da realidade. Enquanto muita gente ainda lê esse livro como se fosse um amontoado de conselhos morais, existe uma camada mais profunda, quase secreta, escondida em cada versículo. Códigos espirituais que governam prosperidade, abundância e liberdade interior. Só que esses códigos foram se perdendo. Foram diluídos em frases de geladeira, em posts prontos, em versículos usados fora de contexto. E o resultado é simples. Gente que conhece a Bíblia de cor, mas continua presa na escassez, no medo e na repetição das mesmas histórias. Se lá atrás, um homem conseguiu se tornar o mais sábio e o mais rico do seu tempo, aplicando esses princípios, por que hoje tanta gente que diz crer em Deus está quebrada, endividada, esgotada emocionalmente e com medo do futuro? A verdade é dura, mas libertadora. Não basta ler provérbios. É preciso decodificar provérbios. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Expor, um por um, 7 códigos invisíveis de abundância que Salomão deixou registrados, para quem estivesse pronto. Se algo em você já sente que essa mensagem é para você, não é coincidência, é resposta, é alinhamento. É como se a própria vida estivesse te dizendo: chega de repetir o mesmo ciclo. Está na hora de enxergar o que sempre esteve na sua frente. Respira fundo. Permite que cada palavra entre não só na sua mente, mas no seu espírito. Porque se você deixar, este não vai ser só mais um vídeo. Vai ser um divisor de águas na forma como você se relaciona com dinheiro, com poder, com sabedoria e, principalmente, com aquilo que você fala sobre si mesmo. Existe uma cena registrada há milênios que mudou o curso da história. Um jovem rei, completamente consciente do peso da responsabilidade que carregava, tem um encontro com Deus em sonho. E ali, no silêncio desse sonho, ele ouve algo que poucos seres humanos ouviram na vida. Pede o que quiseres. Pensa nisso por um instante. Imagina o Criador do universo te dando um cheque em branco. Você poderia pedir poder, vingança, fama, imortalidade, riqueza ilimitada, a queda de todos os seus inimigos, qualquer coisa. Salomão olha para dentro. Ele não pede ouro. Ele não pede vitória sobre os adversários. Ele não pede segurança. Ele pede sabedoria. E, por causa dessa escolha, ele recebe aquilo que não pediu: sabedoria para governar, discernimento para julgar, e uma abundância tão grande, tão absurda, que o nome dele atravessou gerações como símbolo de riqueza e inteligência. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Salomão não guardou esse conhecimento só para si. Ele codificou. Ele pegou aquilo que entendia sobre como a realidade funciona e traduziu em provérbios. Frases aparentemente simples, mas carregadas de camadas espirituais, emocionais e até práticas, ligadas ao dinheiro, ao trabalho, ao caráter, ao tempo, ao medo, à forma de pensar e falar. O problema é que, ao longo do tempo, nós passamos a tratar esse livro como se fosse um almanaque de frases bonitas. Pegamos um versículo aqui, outro ali, colocamos numa arte, postamos, achamos lindo. Mas continuamos com as mesmas dívidas, os mesmos medos, os mesmos ciclos de escassez. Por quê? Porque cada versículo é uma chave. E chave não foi feita para decorar parede. Chave existe para abrir portas. Neste vídeo, nós vamos mergulhar em 7 códigos escondidos no livro de Provérbios. 7 chaves espirituais e mentais que, quando ativadas, reorganizam a forma como você pensa, sente, fala e se posiciona diante do dinheiro e da vida. Nós vamos conectar Bíblia com mente, espiritualidade com energia, sabedoria antiga com neurociência moderna. E eu já quero te preparar. Algumas coisas que você ouvir aqui vão incomodar. Vão cutucar hábitos que você protege há anos. Quanto mais você interage, mais o algoritmo entende que esse tipo de conteúdo precisa chegar em pessoas que hoje estão perdidas, com a Bíblia na mão, mas com a mente em guerra. Hoje, nós vamos começar pelo primeiro código, a base de todos os outros.
Porque se você não acertar isso, tudo o mais fica comprometido. O primeiro código diz respeito a algo que você faz todos os dias, o tempo todo, muitas vezes sem perceber. Falar. Primeiro código. A boca molda a realidade. Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Talvez você já tenha ouvido esse versículo centenas de vezes. Talvez até tenha decorado. Mas a pergunta que realmente importa é: você vive como se acreditasse nisso? Quando Salomão escreve que morte e vida estão no poder da língua, ele não está fazendo poesia. Ele está descrevendo uma lei espiritual, uma espécie de física invisível que rege a forma como pensamentos, palavras e realidade se conectam. A sua boca não é neutra. Ela não foi desenhada apenas para descrever aquilo que você vê. Ela foi criada para moldar aquilo que você vive. Toda vez que você abre a boca e diz: está difícil, para mim nunca dá certo. Eu não nasci para prosperar. Dinheiro não foi feito para mim. Você não está apenas desabafando. Você está decretando, está assinando um contrato invisível com a escassez. É como se, no mundo espiritual, cada frase sua virasse uma cláusula, e o universo, ou Deus, como você preferir, não discute, não argumenta, ele simplesmente confirma o que você declara como verdade. Ah, mas eu só estou sendo sincero, estou apenas falando da realidade. Salomão diria o contrário. Você não está só falando da realidade. Você está alimentando essa realidade. Pensa comigo. Quantas vezes por dia você comenta com alguém, ou mesmo só com você, que está tudo pesado, que as contas acumulam, que não vê saída? Quantas vezes você repete, quase como um mantra negativo, que nasceu para sofrer, que a vida nunca facilita, que gente honesta não enriquece? Você percebe que, muitas vezes, você é fiel à escassez com as suas palavras? Como se tivesse feito votos com a dificuldade e renovasse esses votos todos os dias sem perceber. O primeiro código de Salomão é brutalmente claro. Se você não mudar o que fala, não muda o que vive. E, para ilustrar isso, eu quero te contar a história de um homem que eu conheci anos atrás. Vamos chamá-lo de Augusto. Augusto era, aos olhos de todo mundo, o retrato do sucesso. Empresário, dono de uma empresa consolidada, casa confortável, carro importado, família aparentemente estável. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, um furacão silencioso. Uma crise econômica mais intensa, algumas decisões financeiras precipitadas, confiança demais em pessoas erradas. De repente, aquela estrutura que parecia inabalável começou a desmoronar. Clientes antigos foram embora. Contratos importantes não foram renovados. Dívidas começaram a se acumular em um ritmo assustador. Em poucos anos, o que era um império virou ruína. Augusto se viu devendo milhões, sem empresa, sem casa, sem casamento. Dormia no quarto de hóspedes da casa de um parente, com uma mala de roupas e uma montanha de boletos atrasados. E se você estivesse perto dele nessa época, ouviria a mesma frase, muitas e muitas vezes. Eu estraguei tudo. Minha vida acabou. Eu sou um fracasso. Não tem mais jeito, só milagre. Percebe? O cenário já era difícil. Mas, além de viver a dor do que tinha acontecido, ele repetia essa dor em forma de palavras. Todos os dias. Era como se ele cavasse o buraco um pouco mais fundo a cada frase que soltava. Até que, num desses dias em que a gente chega no limite, um amigo insistiu para que ele participasse de uma pequena reunião com um mentor. Não era culto, não era palestra motivacional. Era quase uma conversa de emergência com alguém que já tinha passado por coisas parecidas. Augusto chegou curvado, cansado, com o olhar típico de quem já repetiu tantas vezes a frase "não tem jeito", que começou a acreditar nela como lei. Ele sentou, contou a história inteira, detalhou cada perda, cada humilhação, cada número da dívida, cada relação que se despedaçou. Falou, 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 desabafou por longos minutos. Quando terminou, esperava ouvir algo do tipo: eu te entendo. Realmente está difícil. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Mas o mentor olhou fundo nos olhos dele e disse: Augusto, chega.
você precisa parar de falar do buraco e começar a falar da escada. No começo, ele não entendeu. Como assim escada? Você não está vendo o buraco em que eu estou? Eu perdi tudo, devo milhões, o casamento acabou, minha reputação foi embora. Que escada? E o mentor respondeu com calma, quase como um pai falando com um filho teimoso. O buraco é o que aconteceu. A escada é o que pode acontecer a partir de agora. Enquanto a sua boca estiver descrevendo o buraco, a sua mente vai continuar morando nele. Se você quer sair, precisa começar a descrever a escada, mesmo antes de ver o primeiro degrau. Aquela frase ficou ecoando na mente de Augusto como um trovão. Ele saiu daquela conversa irritado e mexido ao mesmo tempo. Parecia absurdo pensar em coisas boas quando tudo estava desmoronando. Parecia quase irresponsável. Mas nos dias seguintes, uma inquietação começou a crescer dentro dele. Ele percebeu que, além de falido financeiramente, estava falido verbalmente. As palavras dele eram um culto diário à ruína. Foi então que ele tomou uma decisão. Não porque sentiu vontade, mas porque entendeu o princípio. Resolveu testar o código. Escreveu em uma folha de papel algumas declarações simples, mas completamente opostas à narrativa que vinha repetindo. Eu sou um homem próspero. O dinheiro flui para mim com facilidade e honra. Eu atraio oportunidades alinhadas com o propósito de Deus para a minha vida. A minha mente está aberta para soluções e conexões que eu ainda não enxerguei. No começo, ele se sentia um completo impostor. Falava essas frases em voz alta e, por dentro, uma voz zombava. Mentiroso, olha a sua situação. Você não tem nada. Vai pagar qual boleto com essa declaração? Mas, mesmo ouvindo essa voz interna de cinismo, ele decidiu insistir. Todos os dias, de manhã e à noite, ele lia aquelas declarações. Mesmo chorando, mesmo sem ver nenhuma mudança imediata, mesmo recebendo ligações de cobrança, algo curioso começou a acontecer. Primeiro, dentro dele. As declarações diárias começaram a criar uma pequena fenda na parede grossa da autodepreciação. Era como se, no meio do caos, uma parte da mente dele começasse a dizer: e se, por algum motivo que eu ainda não entendo, isso for verdade? Essa brecha interna mudou a forma como ele enxergava a própria história. Em vez de se ver apenas como vítima de uma tragédia financeira, ele começou a se ver como alguém em reconstrução. Os problemas continuavam ali, mas agora não eram mais o fim, eram um cenário temporário. E quando a percepção muda, as atitudes mudam. Ele passou a aceitar convites que antes recusaria por achar pequenos demais para o seu antigo padrão. Começou a se oferecer para projetos menores, para consultorias pontuais, para trabalhos que não alimentavam o ego, mas pagavam contas e criavam novas conexões. Numa dessas pequenas oportunidades, conheceu um empresário que estava justamente procurando alguém com a experiência específica que ele tinha acumulado na empresa falida. Uma conversa levou a outra, e, em pouco tempo, Augusto se viu envolvido em um novo negócio, dessa vez mais enxuto, mais inteligente, mais alinhado com o que ele queria viver. Os resultados não vieram do dia para a noite, não foi mágica. Mas, ao longo de menos de 2 anos, aquele homem que dormia no quarto de hóspedes reconstruía não só sua vida financeira, como também sua dignidade, sua autoestima e seu senso de propósito. Quando ele olhava para trás e tentava entender o que tinha mudado, chegava sempre ao mesmo ponto. Ele trocou o discurso do buraco pelo discurso da escada. Antes de qualquer mudança externa, houve uma mudança radical nas palavras que ele liberava sobre si mesmo todos os dias. E é aqui que a sabedoria de Salomão se encontra com aquilo que hoje a ciência chama de foco seletivo. O seu cérebro é equipado com um filtro, uma espécie de porteiro mental, que seleciona o que você percebe com mais intensidade. Esse filtro é calibrado, em grande parte pelas palavras que você repete. Se você vive dizendo que não tem saída, o seu cérebro vai trabalhar para confirmar essa frase, ignorando oportunidades que não combinem com esse script.
Se você continuamente declara que é pequeno, incapaz, que não nasceu para prosperar, a sua mente vai procurar pensamentos, lembranças e decisões que mantenham essa identidade viva. Agora, quando você começa a alinhar suas palavras com aquilo que Deus diz sobre você, e não apenas com aquilo que o cenário grita, algo muda na base do sistema. Você deixa de ser refém da fotografia atual da sua vida e passa a falar a partir do filme que ainda está em construção. Isso não é auto-engano. É fé aplicada à linguagem. Falar como quem acredita na promessa, mesmo quando ainda sente o peso do deserto, é um dos maiores exercícios espirituais que existem. E é por isso que o primeiro código de Salomão é tão sério. Vida e morte estão no poder da língua. Talvez, sem perceber, você venha matando possibilidades, matando relacionamentos, matando ideias, matando portas que Deus abriu, mas que a sua própria boca fechou. Quantas vezes você já disse, eu nunca vou sair dessa situação? Quantas vezes você declarou, com raiva ou cansaço, que odeia dinheiro, que dinheiro só traz problema, que rico não presta? E depois se perguntou, por que a prosperidade parece fugir de você? Se você tratasse um amigo como trata o dinheiro com as suas palavras, esse amigo continuaria perto? Se você chamasse alguém todos os dias de sujo, problemático, perigoso, injusto, você esperaria que essa pessoa confiasse em você? Percebe a incoerência? Você pede prosperidade com os lábios em um dia, e no outro, amaldiçoa o veículo dessa prosperidade com as mesmas palavras. O primeiro código é um convite radical. É como se Salomão dissesse, se você quer ver mudança na terra, precisa começar pela mudança no som. O que você fala quando ninguém está ouvindo? O que você murmura no banho? Que frases saem da sua boca quando a fatura do cartão chega? Quando uma conta inesperada aparece? Quando um plano dá errado? Talvez esteja na hora de você fazer um inventário honesto da sua linguagem. De perceber quantas vezes, ao longo do dia, você decreta a escassez como se fosse um juiz assinando uma sentença. E, por ao mesmo tempo, começar a treinar a boca para algo que, no início, vai parecer estranho, desconfortável, quase falso. Falar com a verdade de Deus, não com o medo do momento. Não é negar a realidade, é recusar que a realidade atual seja a palavra final. Você pode olhar para a conta bancária vazia e, ainda assim, dizer: eu estou em processo de reconstrução. Eu estou aprendendo a honrar o dinheiro que passa por mim. Eu estou alinhando minha mente com princípios de abundância. Eu estou caminhando em direção a oportunidades que ainda não enxergo. Quanto mais você repete essas novas verdades, mais o seu sistema interno se ajusta para enxergar caminhos compatíveis com elas. É por isso que, ao final deste primeiro código, eu quero que você guarde uma frase como se fosse uma tatuagem espiritual. A tua boca não descreve a tua vida. A tua boca escreve a tua vida. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Que história você tem escrito com aquilo que fala todos os dias? Quando você começar a responder isso com honestidade, o primeiro código vai deixar de ser apenas um conceito bonito e vai se tornar uma virada concreta na sua forma de se posicionar diante da vida. Segundo código, quem você ouve determina onde você chega. Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. À primeira vista, parece apenas um conselho simples, quase óbvio. Mas quando você mergulha nas camadas desse versículo, percebe que ele não está falando apenas de amizade, não está falando de convivência social, não está falando de boas influências no sentido mais superficial. Salomão está descrevendo uma lei energética. Uma lei espiritual tão real quanto gravidade. Uma lei de contágio mental, emocional e vibracional que age, quer você acredite nela, quer não. A ciência moderna chama isso de neurônios espelho. A Bíblia chama de companhia. O efeito é o mesmo. Você absorve a frequência de quem está perto. Nós crescemos acreditando que somos seres completamente independentes, donos das nossas opiniões, pensamentos e decisões. Mas a verdade é outra. Grande parte daquilo que você acredita sobre dinheiro, trabalho, sucesso e possibilidades não nasceu de você. Nasceu das pessoas que te cercaram. Pensa nisso.
Se você cresceu ouvindo frases como rico é tudo ladrão, dinheiro só vem para quem tem sorte, quem trabalha demais morre pobre, sonhar grande é perda de tempo, melhor garantido do que arriscar. A sua mente foi programada para proteger a escassez. E, mesmo que você leia todos os livros de finanças, faça cursos, veja vídeos profundos, se você continuar cercado de gente que reforça o velho padrão vence. Não porque você é fraco, mas porque o ambiente é mais forte que a força de vontade. Salomão sabia disso há milênios. Ele não dizia, escolha seus amigos por simpatia. Ele dizia, quem anda com os sábios se torna sábio. Isso significa, o ambiente não influencia, o ambiente forma. Você não é imune às conversas ao seu redor. Ninguém é. A pergunta que você precisa se fazer agora é simples, mas profunda. Com quem você passa mais tempo? Essas pessoas te elevam ou te puxam para baixo? Não estou falando de rejeitar ninguém. Estou falando de proteger a sua frequência. Porque existe algo sutil e perigoso no comportamento humano. Muitas vezes, as pessoas que mais te amam são as que mais te sabotam, não por maldade, mas por medo. Elas têm medo de te perder, medo de que você cresça e se afaste, medo de não conseguir te acompanhar, medo de você se tornar aquilo que elas mesmas não tiveram coragem de ser. Então, inconscientemente, elas tentam te manter em um nível onde se sentem confortáveis, um nível onde você continua previsível, controlável, familiar. É por isso que, às vezes, quando você começa a melhorar a alimentação, alguém aparece dizendo, pra que isso? Só hoje não vai fazer mal. Quando você começa a estudar mais, alguém comenta, tá ficando metido agora? Quando você começa a ganhar mais dinheiro, alguém solta. Tomara que não esqueça da gente quando ficar rico, viu? Quando você começa a sonhar alto, alguém corta. Pra que tudo isso? Se conforma. Você já tem mais do que muita gente. Essas frases parecem bobas, mas são venenos lentos. Pingam nos seus ouvidos como se fossem carinho, mas, no fundo, são convites para que você diminua seu próprio brilho para não incomodar ninguém. E é exatamente por isso que Salomão faz um alerta tão direto. Ele sabe que o ser humano é altamente influenciável. Ele sabe que a direção da sua vida é moldada, em grande parte, pelas pessoas com quem você compartilha tempo, conversa e vulnerabilidade. Você já reparou que convivência cria semelhança? Se você anda com pessoas que só reclamam, você começa a reclamar mais. Se você convive com gente que vive com medo, você fica mais medroso. Se você está ao lado de pessoas que sabotam oportunidades, você passa a enxergar risco onde antes havia possibilidade. Se você passa tempo com quem desiste fácil, você perde a musculatura emocional de persistir. Agora vira esse espelho. Se você se aproxima de pessoas que sonham grande, você começa a sonhar maior. Se você convive com gente que prospera, sua mente se abre para caminhos que antes pareciam impossíveis. Se você anda com sábios, você fica mais sábio. Se você se conecta com pessoas que tratam dinheiro com honra, responsabilidade e leveza, você começa a reorganizar a sua própria relação com ele. Você não precisa cortar ninguém da sua vida. Isso não é sobre abandono. Isso é sobre equilíbrio energético. É sobre entender que, se você quer prosperar, você precisa se expor à frequência da prosperidade. E essa frequência pode vir de muitos lugares: livros, podcasts, mentorias, vídeos como este, conversas com pessoas intencionais, ambientes onde falar de crescimento não é estranho, espaços onde ganhar mais não é pecado, círculos onde sonhos grandes não são ridicularizados. Deixa eu te contar uma história real, bem simples, mas transformadora. Um rapaz, funcionário de uma loja pequena, vivia reclamando do salário. Todos os colegas reclamavam também. Era o ambiente padrão. Hora de almoço era para falar mal da vida. E como era de se esperar, todos continuavam pobres, cansados e frustrados. Até que esse rapaz, sem querer, caiu em um vídeo de um empreendedor brasileiro falando sobre mentalidade de crescimento. Aquilo mexeu com ele. No dia seguinte, viu outro vídeo, depois outro. Começou a ouvir podcasts no ônibus, ler trechos de livros na internet,
seguir páginas de pessoas que falavam sobre abundância, disciplina, construção de riqueza. O que mudou? Nada por fora, mas tudo por dentro. As conversas de almoço continuavam as mesmas, mas ele já não queria participar. O que ele ouvia no fone era muito mais poderoso do que o que escutava no ambiente. E, aos poucos, ele começou a agir diferente, a se voluntariar para aprender novas funções, a observar clientes com outro olhar, a propor ideias para aumentar as vendas. Seus colegas zombavam, chamavam de puxa-saco, de iludido, de funcionário padrão. E mesmo assim, ele continuou absorvendo a frequência certa. Resultados? Em menos de 1 ano, foi promovido. Em 2 anos, virou gerente. Em 3, abriu seu próprio negócio. Enquanto os antigos colegas continuavam no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, com o mesmo salário, repetindo a mesma ladainha todos os dias. Por quê? Porque o que estava ao redor deixou de ser o que estava dentro. Ele mudou a fonte da qual se alimentava. E, quando você muda a fonte, você muda o fruto. É por isso que eu te digo com carinho, mas com firmeza. Se você continuar ouvindo quem não prospera, você vai repetir o destino de quem não prospera. Se você continuar deixando sua mente aberta para frases de medo, você vai viver num ciclo de medo. Se você continuar ouvindo conselhos de gente que desistiu de si mesma, você vai aprender a desistir cedo demais. Mas, se você proteger sua frequência, se você começar a se expor mais a conteúdos de expansão, se você escolher andar, mesmo que virtualmente, com quem pensa grande, se você permitir que pessoas sábias influenciem a sua visão, você vai perceber algo que muita gente nunca percebeu. A prosperidade é contagiosa, da mesma forma que a escassez também é. E talvez, neste exato momento, enquanto você escuta isso, tenha percebido um padrão, uma trava, uma influência que nunca tinha notado antes. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vejo o código. Não é só um comentário. É um compromisso espiritual. É uma forma de você dizer para si mesmo: eu reconheço a influência do meu ambiente e eu escolho me alinhar com a frequência da prosperidade. Porque, a partir de agora, você não é mais espectador. Você é participante. Você está no jogo. E agora que você entendeu o segundo código, nós vamos entrar ainda mais fundo no terceiro código, que revela por que tanta gente sabe o que fazer, mas não faz. Terceiro código. A preguiça é espiritual, não física. Provérbios, capítulo 6, verso 6, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. À primeira vista, parece apenas um puxão de orelha, uma bronca contra quem deixa tudo para depois. Mas Salomão não está falando de preguiça física. Ele está falando de preguiça espiritual, aquela que paralisa, que adia, que sabota, que anestesia a mente e o espírito, até que a vida inteira se torne um ciclo de repetições. E para entender esse código, você precisa observar a criatura que Salomão usou como referência: a formiga. A formiga não tem chefe, não tem motivação externa, não tem alguém cobrando, pressionando, exigindo. Ela não espera o momento perfeito. Ela não precisa sentir vontade. Ela simplesmente age, todos os dias, no calor, no frio, na ameaça e na calmaria. A formiga entende algo que quase todo ser humano esqueceu. A ação cria clareza, não o contrário. Nós, humanos, nos acostumamos a acreditar que, para agir, precisamos antes sentir vontade. Que primeiro vem a motivação, depois o movimento. Que antes da ação, precisamos de certeza, energia, inspiração, entusiasmo. E é por isso que tanta gente nunca sai do lugar. Salomão olha para a natureza e desmonta esse mito. A vontade não vem antes. A vontade vem depois. Ela é consequência do movimento, não causa. Quando você aprende isso, você começa a entender por que algumas pessoas se tornam milionárias e outras vivem eternamente no quase. Não é talento, não é sorte, não é oportunidade, é velocidade de execução. A pessoa que prospera não é a que acerta sempre. É a que erra rápido, corrige rápido e tenta de novo. Ela não espera motivação.
Ela cria motivação através do movimento. E é por isso que Salomão diz que a preguiça é espiritual, porque ela está ligada à alma, não ao corpo. A preguiça espiritual é aquela voz suave, quase carinhosa, que te diz: você merece descansar um pouco mais. Espera segunda-feira para começar. Amanhã você faz. A vida está muito pesada para você se cobrar mais agora. Melhor esperar o momento certo. Não se precipite. Essa voz não quer o seu mal, pelo menos não de forma consciente. Ela quer te proteger do desconforto, da vulnerabilidade, da possibilidade de falhar. Mas, na prática, ela te aprisiona. E existe uma verdade que ninguém quer admitir. Não existe vitória sem desconforto. Não existe transformação sem movimento. Não existe abundância sem disciplina. A preguiça espiritual não é cansaço. Cansaço é natural, fisiológico. Todos sentimos. A preguiça é o adiamento crônico do propósito. É a tendência a fugir de qualquer coisa que gere crescimento real. É uma espécie de anestesia emocional que te impede de viver aquilo que Deus colocou em você. E, para ilustrar isso, quero que você imagine uma situação muito comum. Uma pessoa decide mudar sua vida financeira. Diz para si mesma: agora vai. Agora eu vou estudar, empreender, economizar, criar fontes de renda. No primeiro dia, está empolgada. No segundo, ainda animada. No terceiro, bate um desânimo leve. No quarto, aparece um problema no trabalho. No quinto, surge uma dúvida: será que isso é para mim? No sexto, ela pensa: eu preciso de uma pausa. Começo de novo na segunda. Chega a segunda e não começa. Por quê? Porque querer não basta. Querer é a fagulha. Ação diária é o fogo. Salomão coloca a formiga como exemplo porque ela representa o oposto do ser humano moderno. A formiga não confunde movimento com emoção. Ela não espera se sentir pronta. Ela simplesmente faz. Tente imaginar uma formiga dizendo: hoje estou meio desmotivada. Vou ficar aqui parada refletindo. Estou pensando demais. Talvez esteja indo rápido demais. Preciso esperar um sinal do universo. Seria ridículo. E ainda assim, é exatamente isso que nós fazemos. Você provavelmente já disse a si mesmo frases como: eu só trabalho bem quando estou inspirado. Eu só funciono quando estou no clima certo. Eu só consigo agir quando penso positivo. Mas essa é uma das maiores ilusões espirituais que você pode carregar. Se você só age quando está inspirado, sua vida será pequena. Se você só se move quando está com vontade, você será escravo da sua própria oscilação emocional. Se você só faz o que precisa quando se sente animado, você nunca alcançará nada que realmente importe. E existe uma razão espiritual para isso. Deus não abençoa intenção, Ele abençoa ação. A Bíblia não diz: fé sem motivação é morta. Ela diz: fé sem obras é morta. Obra é o quê? Movimento, ação, passo dado, decisão tomada, coragem aplicada no concreto. A pessoa que prospera não é a que sabe muito, é a que aplica o pouco que sabe todos os dias. E o que impede as pessoas de aplicar? A preguiça espiritual. Aquele atraso interno que parece justificável, mas é uma prisão disfarçada de descanso. O fato é que muita gente está empobrecendo emocionalmente, espiritualmente e financeiramente não porque não tem oportunidades, mas porque tem adiamentos. Oportunidade aparece. A pessoa adia. Ideia surge. A pessoa adia. Convite aparece. Ela adia. Plano começa. Ela para na metade. E depois culpa Deus, a vida, o governo, o destino, o signo, o algoritmo. Mas, no fundo, é simples. É a falta de movimento que está matando a prosperidade. E é aqui que entra um ponto crucial. Você não precisa correr. Você só precisa andar todo dia. É isso que a formiga faz. Na prática, o que isso significa? Se você quer mudar sua vida financeira, não precisa começar com algo enorme. Comece pequeno. Mas comece. Quer empreender? Estude 1 hora por dia. Quer sair das dívidas? Organize suas contas por 15 minutos hoje. Quer crescer no trabalho? Aprenda uma habilidade nova essa semana. Quer atrair mais dinheiro?
Comece a honrar o que já passa pela sua mão. Quer ter mais disciplina? Comece com 5 minutos de foco absoluto. O segredo não é a intensidade, é a constância. O milionário não é quem faz muito de vez em quando. É quem faz pouco, mas faz sempre. Enquanto isso, o preguiçoso espiritual vive preso num ciclo que Salomão conhece bem. O ciclo do quase. Quase começando, quase mudando, quase crescendo, quase prosperando. E sabe qual é a maior tragédia disso? É que o quase cria uma falsa sensação de movimento, mas na prática mantém você parado. Você fica ocupado, mas não produtivo. Você planeja, mas não executa. Você estuda, mas não aplica. Você sonha, mas não age. E isso cansa a alma, porque a alma sabe quando está andando em círculos. Existe uma frase poderosa que resume o terceiro código. A preguiça espiritual não te rouba força. Ela te rouba futuro. Agora, deixa eu te contar uma história simples, mas reveladora. Uma mulher que acompanhava conteúdos de desenvolvimento pessoal há anos me disse certa vez: "Eu sei tudo isso. Eu já ouvi essas mensagens milhões de vezes. Por que nada muda para mim?" Eu olhei nos olhos dela e respondi: "Porque você estuda para se sentir bem, não para se transformar. Você consome conhecimento como entretenimento. Você confunde clareza com movimento." Ela ficou em silêncio por um tempo. E aí caiu a ficha. Saber não muda nada. Aplicar muda tudo. E essa é exatamente a essência do terceiro código. Salomão está dizendo: pare de observar a vida como quem assiste e comece a agir como quem participa. Ele não diz: medite sobre a formiga. Ele diz: vai ter com a formiga. Ou seja, observe, aprenda e imite. O que a formiga faz? Age, constrói, se move, sem aplauso, sem motivação, sem coach, sem validação, sem esperar segunda-feira. Ela faz. E você? Quanto tempo da sua vida você já perdeu esperando o momento certo? Quanto dos seus sonhos morreu porque você adiou demais? Quantas ideias brilhantes evaporaram porque você deixou para amanhã? Quantas oportunidades passaram porque você não se sentia pronto? O terceiro código é um convite direto. Pare de esperar vontade. Pare de esperar coragem. Pare de esperar clareza. Haja. A vontade vem depois. A clareza vem depois. A coragem vem depois. E o mais poderoso, a bênção também vem depois. Porque Deus não abençoa a intenção. Deus abençoa passo dado. Agora eu quero te deixar com uma pergunta que pode virar uma chave interna. Se você agisse todos os dias, mesmo um pouco, onde você estaria daqui a 1 ano? E onde você vai estar se continuar adiando? A resposta provavelmente doeu um pouco. E ainda bem. Dor é sinal de que algo dentro de você está acordando. O terceiro código não existe para te cobrar. Existe para te libertar. Porque, quando você começa a agir, mesmo sem vontade, mesmo sem clareza, mesmo sem energia, você descobre algo transformador. O movimento cria o milagre. E agora que você entendeu isso, podemos avançar para o quarto código, aquele que revela o relacionamento mais profundo entre caráter e riqueza, e por que tantas pessoas não prosperam não por falta de capacidade, mas por falta de preparo interno. Quarto código: o dinheiro é teste de caráter. Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25, dizem: há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm mais do que é justo e empobrecem. Esse não é apenas um versículo sobre generosidade, é um diagnóstico espiritual da relação humana com o dinheiro. Salomão está revelando um princípio oculto que incomoda muita gente porque desmonta uma ilusão comum. O dinheiro não muda ninguém. Apenas revela quem a pessoa sempre foi. E aqui está a parte mais desconfortável. Como você lida com pouco, é exatamente como vai lidar com muito. Se você é mesquinho com pouco, será mesquinho com muito. Se você é desorganizado com pouco, será desorganizado com muito. Se você tem medo com pouco, terá pânico com muito. Se você gasta compulsivamente com pouco, vai se destruir com muito. O universo, ou Deus,
ou a vida, como você quiser chamar, sabe disso. Por isso, muitas vezes, não te entrega mais para não te destruir. Não é punição, é proteção. O dinheiro é um dos maiores testes de caráter que existem. E Salomão, o homem mais rico e sábio da sua época, sabia que riqueza nas mãos de alguém despreparado pode virar tragédia. Nós crescemos ouvindo frases como: quando eu tiver mais dinheiro, aí sim vou ser generoso. Quando eu ficar rico, começo a ajudar. Quando eu tiver muito, aí vou ser organizado. Mas isso é mentira. Mentira confortável. Mentira que o ego usa para adiar responsabilidade. A verdade é simples, dura e libertadora. Se você não faz com pouco, não fará com muito. Se você não honra o pouco, não sustentará o muito. O dinheiro potencializa padrões internos. Amplifica traços de personalidade. Expõe valores escondidos. E, para entender esse código, precisamos olhar para o que Salomão está dizendo nas entrelinhas. Mentes pobres prendem. Mentes prósperas distribuem. A mente pobre segura porque acredita que se der, vai faltar. A mente próspera dá porque sabe que, quando abre a mão, o fluxo aumenta. É um paradoxo espiritual. Quanto mais você abre, mais recebe. Quanto mais você retém por medo, mais perde. Porque medo e prosperidade não coexistem, generosidade e escassez também não. E para ilustrar esse princípio, quero te contar a história de Renan. Renan não era rico, não era empreendedor, não era investidor. Trabalhava como técnico de manutenção e, durante boa parte da vida adulta, vivia com o básico, salário que dava justo para pagar aluguel, comida, transporte e algumas contas extras. Ele cresceu em um ambiente onde dinheiro era sinônimo de sofrimento. Ouvir desde cedo frases como: quem tem muito dinheiro esquece de Deus. Rico só enriquece explorando os outros. Melhor pouco com paz do que muito com dor. Essas crenças foram moldando seu comportamento. E Renan se tornou o tipo de pessoa que vivia guardando cada centavo com medo. Ele não investia, não doava, não compartilhava. Ele vivia como se algo terrível fosse acontecer a qualquer momento. E aqui está o detalhe mais triste. Renan não segurava porque era ganancioso. Ele segurava porque tinha medo. Medo de faltar. Medo de pobreza. Medo de repetir a história da infância. Até que, um dia, algo simples aconteceu. Ele recebeu um pagamento inesperado por um serviço extra que fez numa empresa grande. O valor não era enorme, mas era significativo para alguém vivendo no limite. Renan, acostumado a segurar tudo, já ia separar o dinheiro para guardar. Mas, naquela semana, uma amiga próxima passou por uma situação desesperadora. O filho dela precisava de um tratamento específico que não era coberto pelo SUS, e ela estava fazendo rifa, vendendo coisas, tentando juntar dinheiro. Renan sentiu um impulso. Algo dentro dele sussurrou: ajuda! Mas a mente dele gritou: se você der esse dinheiro, vai faltar para você. Você mal tem o suficiente para si mesmo. Ele travou. Ficou 2 dias remoendo. E aí aconteceu algo curioso. Ele lembrou de um versículo que havia ouvido recentemente. Exatamente aquele que estamos estudando agora. Há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Por algum motivo, essa frase não saiu da cabeça dele durante horas. Renan respirou fundo, abriu a carteira e entregou 10% daquele valor para a amiga. Sem alarde. Sem querer reconhecimento. Sem postar nada. Sem avisar ninguém. No dia seguinte, ele acordou com uma sensação estranha. Leveza. Uma paz que não sentia fazia muito tempo. Era como se, pela primeira vez, ele tivesse vencido a própria prisão interna. E algo começou a mudar. Não por mágica, mas por consequência espiritual. Nos meses seguintes, Renan recebeu convites de trabalho que nunca tinha recebido antes. Clientes começaram a indicá-lo com mais frequência. Pessoas o procuravam para serviços extras. E, pouco a pouco, sua renda aumentou de forma consistente, não explosiva, mas constante. Quando ele percebeu, estava vivendo melhor do que nunca, sem mudar de carreira, sem ganhar na loteria, sem fazer nada extraordinário. A única coisa que mudou foi interna.
Renan quebrou o espírito de escassez. Ele entendeu que generosidade não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É declarar: eu tenho o suficiente. Eu sou fonte, não vítima. Eu não vivo com medo. Eu vivo com confiança. E algo poderoso acontece quando você declara isso com atitudes. A sua frequência muda. E, quando a frequência muda, a realidade muda. Salomão sabia disso. Por isso ele bate tanto na tecla da generosidade e da relação saudável com o dinheiro. Ele sabia que quem segura demais sufoca o fluxo. Quem prende demais para. Quem se esconde no medo bloqueia portas. Quem age com mesquinhez destrói o próprio território espiritual. Por outro lado, quem dá abre espaço. Quem compartilha expande. Quem flui cria caminho. Quem honesta e silenciosamente ajuda ativa portas invisíveis. E aqui eu preciso te dizer algo que talvez incomode. Ostentação não é riqueza, é insegurança. A pessoa realmente rica, no sentido mais amplo da palavra, não precisa provar nada a ninguém. Ela não precisa colocar o carro em cima da calçada para aparecer. Não precisa postar itens caros. Não precisa esfregar prosperidade na cara dos outros. O rico inseguro ostenta para preencher um vazio. O rico sábio transborda. E transbordar é muito diferente de ostentar. Transbordar é sinal silencioso de maturidade. Ostentar é o grito desesperado de quem precisa mostrar o que, no fundo, não sente ser. A maior parte das pessoas não prospera, não porque o mundo é injusto, não porque não existe oportunidade, mas porque a mente delas não está pronta para sustentar a abundância. Salomão está dizendo: eu te dou mais quando você mostra que é responsável com o pouco. Não responsável no sentido moralista, responsável no sentido energético e espiritual. O que você faz com o dinheiro quando ninguém está vendo? Como você trata aquilo que já recebeu? Como você fala sobre dinheiro? Você vive com medo? Você vive com culpa? Você vive acusando quem prospera? Você vive dizendo que não merece? Você vive declarando que dinheiro é sujo, perigoso, complicado? Quem fala isso todos os dias está, sem perceber, se afastando da prosperidade. O dinheiro é neutro, não é santo nem demoníaco. É ferramenta, é extensão de caráter, é amplificador de intenção, e por isso ele te testa antes de chegar, porque ele quer saber quem você é antes de se multiplicar nas suas mãos. O quarto código não é sobre se tornar financeiramente generoso, é sobre se tornar internamente abundante. E eu quero te deixar com uma reflexão poderosa. Quando o dinheiro te olha, o que ele vê? Medo ou maturidade? Escassez ou confiança? Apego ou responsabilidade? A forma como você responde, mesmo que em silêncio, diz tudo. Porque a prosperidade não chega para quem clama por ela. Ela chega para quem está pronto para sustentá-la. E agora que você entendeu esse código, podemos avançar para o quinto código, que revela o ativo mais valioso da sua vida. Algo mais importante do que dinheiro, mais caro do que ouro e mais irreversível do que qualquer perda material. Quinto código: o tempo é o ativo mais valioso. Provérbios, capítulo 10, versos 4 e 5, dizem: o que trabalha com mão relaxada empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Salomão não está falando de trabalhar mais. Ele está falando de trabalhar certo, de usar o tempo como se fosse o que realmente é, a moeda mais cara que existe. Dinheiro, você recupera. Oportunidades, às vezes retornam. Energia, você recompõe. Mas tempo nunca volta. Cada dia que passa não é apenas um dia. É uma parcela da sua vida que você nunca mais verá de novo. E, se mesmo assim, a maior parte das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Como se pudesse desperdiçar horas, semanas, meses e anos sem consequência. Como se o tempo não fosse uma semente, mas um brinquedo. Salomão, com a sabedoria de quem observava tanto a natureza quanto a mente humana, deixa um alerta poderoso. A prosperidade não é sobre quantidade de esforço, mas sobre qualidade de foco. A diferença entre quem prospera e quem estagna não é o quanto trabalha, mas como trabalha.
E, para entender esse código, precisamos começar com uma pergunta simples, mas incômoda. O que você fez ontem que te aproximou da vida que você quer? Não o que você pensou. Não o que você planejou. Não o que você desejou. O que você fez? Essa pergunta dói porque expõe uma realidade que todos tentamos evitar. Existe uma distância gigante entre querer e fazer, e essa distância é preenchida pelas escolhas diárias de tempo. Salomão fala em diligência, mas diligência não é trabalhar exaustivamente. É trabalhar com intencionalidade, é escolher todos os dias ações que constroem, não distraem. E aqui está a parte mais chocante. A maior parte do tempo perdido não é desperdiçada em grandes momentos, mas em pequenas distrações acumuladas. 1 minuto no celular aqui, 5 minutos olhando rede social ali, um episódio de série que vira 3, uma ligação inútil, uma conversinha besta, uma olhada sem propósito no feed. Quando você percebe, perdeu 2 horas. E 2 horas por dia significam 60 horas por mês, mais de 700 horas por ano. Sabe o que dá para construir com 700 horas? Uma nova profissão, uma empresa, uma nova habilidade, uma vida inteira diferente. Mas a vida moderna criou uma armadilha. Tudo está tão fácil, tão rápido, tão disponível, que o ser humano se acostumou com o imediatismo e perdeu a musculatura da concentração. Salomão, milhares de anos atrás, já enxergava esse padrão. Ele observava algo que hoje parece banal, mas que carrega profundidade emocional e espiritual. A formiga. A formiga acorda e faz. Ela não tem celular, não tem distração, não tem entretenimento, não tem desculpa. Ela age todos os dias, sem glamour, sem pausa emocional, sem procrastinação crônica. E Salomão, percebendo isso, escreve: vai ter com a formiga e ser sábio. Sábio por quê? Porque a formiga entende o valor do tempo. Entende que o futuro é construído pelo acúmulo de pequenos movimentos diários. Entende que o inverno chega para todos, e só prospera quem se preparou enquanto havia tempo. Agora olha para a nossa era. Nós temos tudo que a formiga não tem: ferramentas, tecnologia, atalhos, estrutura, recursos, informação infinita. Mas ao contrário dela, estamos sempre atrasados, sempre correndo atrás, sempre exaustos, sempre reclamando que o tempo não dá. E por quê? Porque confundimos ocupação com produtividade. Confundimos movimento com direção. Confundimos correria com diligência. A pessoa ocupada está sempre correndo. A pessoa diligente está sempre construindo. A pessoa ocupada faz 1000 coisas e termina o dia esgotada. A pessoa diligente faz poucas coisas, mas as certas, e termina o dia em paz. E aqui entra um ponto espiritual profundo. O tempo é teste de prioridade. O que você faz com suas horas revela o que realmente importa para você. Não aquilo que você diz que importa, mas aquilo que importa de verdade. Dizer que quer prosperidade é uma coisa. A usar o tempo como ferramenta para isso é outra completamente diferente. Dizer que quer empreender é uma coisa. Construir diariamente é outra. Dizer que quer mudar de vida é fácil. Difícil é usar cada dia como tijolo dessa mudança. Salomão sabia que prosperidade exige uma relação saudável com o tempo, e sabia que muitos fracassam não por falta de oportunidade, mas por falta de gestão interna. E, para ilustrar isso, quero te contar a história de Jonas. Jonas sempre dizia que queria enriquecer, queria empreender, queria ter independência. Vivia repetindo: um dia eu ainda vou mudar minha vida. Mas o dia nunca chegava. Jonas acordava tarde, começava o dia cansado, mexia no celular antes mesmo de escovar os dentes, se arrastava para o trabalho, chegava em casa esgotado e passava a noite assistindo vídeos e séries para esvaziar a mente. Quando percebia, a semana tinha passado, o mês tinha terminado, o ano tinha acabado, e ele seguia exatamente no mesmo lugar. Até que, um dia, um colega de trabalho, mais jovem e menos experiente, foi promovido diante de todos. Jonas ficou indignado. Isso é injusto, ele dizia. Eu estou há mais tempo. Sou melhor que ele. Merecia mais. O chefe ouviu o comentário
e respondeu com uma frase que mudou sua vida. Você está aqui há mais tempo, Jonas, mas ele fez mais em menos tempo. Essa frase foi como um tiro. Jonas percebeu, pela primeira vez, que não era vítima de injustiça. Era vítima da própria relação com o tempo. Ele usava as horas para aliviar dor, não para construir futuro. Usava o tempo para se anestesiar, não para evoluir. Foi então que decidiu mudar. A primeira mudança foi pequena. Acordar 1 hora mais cedo. Na primeira semana, doeu. Na segunda, ainda doeu. Na terceira, começou a entender o impacto. Na sexta semana, já havia resultado. Nessa hora extra, ele começou a ler, estudar marketing, assistir aulas sobre vendas, entender sobre empreendedorismo, aprender a administrar dinheiro, e algo extraordinário aconteceu. Todos os outros horários do dia começaram a se organizar espontaneamente, porque quando você honra o tempo te honra de volta. Em poucos meses, Jonas recebeu convites para freelances. 6 meses depois, já ganhava mais nesses trabalhos extras do que no emprego fixo. 1 ano depois, pediu demissão e abriu seu próprio negócio. Nada aconteceu por acaso. Nada caiu do céu. Nada veio de mágica. Foi a maneira como ele usou o tempo que mudou o destino. E Salomão diria: a mão dos diligentes enriquece. Não é sobre trabalhar até morrer. É sobre trabalhar com intencionalidade. Sobre construir todos os dias um pequeno pedaço da vida que você quer viver. Agora quero te fazer algumas perguntas profundas. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você já pega o celular? Você abre o feed? Você consome a vida dos outros antes de construir a sua? Você diz que não tem tempo, mas tem tempo para fofoca? Tem tempo para série? Tem tempo para rolar tela sem destino? Você realmente não tem tempo, ou não está priorizando o que deveria. Porque existe uma verdade dura que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidade, mas por falta de disciplina de tempo. E essa frase dói porque expõe aquilo que tentamos esconder. O problema não é falta de condições, é falta de foco. O quinto código é um convite radical a reorganizar a sua vida ao redor daquilo que importa. Você não precisa de 10 horas por dia. Você precisa de mas uma bem usada. 1 hora de foco absoluto vale mais do que 10 horas de dispersão. E, para encerrar este código, quero te deixar com uma das frases mais poderosas da sabedoria de Salomão aplicada ao tempo. O que separa quem prospera de quem estagna não é o tempo que tem, mas o que faz com ele. A partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia. Você sabe, você entende e, principalmente, você pode mudar. E agora que você compreendeu o quinto código, vamos entrar no sexto, que é talvez o mais emocional de todos. Aquele que mostra por que tantas pessoas passam a vida inteira presas, mesmo sabendo exatamente o que devem fazer. Sexto código. O medo é o guardião da mediocridade. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz: o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse versículo parece simples, mas ele carrega um poder devastador. Ele revela que o medo, quando não entendido, não tratado e não confrontado, se torna uma prisão invisível, uma prisão tão eficiente que nem precisa de correntes. O medo é uma entidade. Ele tem personalidade, tem voz, tem estratégia, e ele trabalha em silêncio, mas com precisão cirúrgica. O medo não quer te ver destruído, ele quer te ver parado. Porque quem está parado não ameaça nada, não cresce, não corre riscos, não se expande, não se transforma. O medo não tem interesse em te ferir. O medo tem interesse em te conservar exatamente onde você está. E para isso, ele usa uma tática infalível. Ele se disfarça de prudência. Quantas vezes você já disse frases como: vou esperar um pouco mais, não é o momento. E se der errado? E se eu perder tudo? E se rirem de mim? E se eu não for bom o suficiente? E se eu me arrepender? Parecem perguntas lógicas, sensatas, responsáveis, mas, muitas vezes, são apenas versões elegantes da mesma coisa: medo. E o medo é sedutor porque ele é convincente.
Ele fala com argumentos perfeitos. Ele sabe exatamente o que dizer para te paralisar. O medo te conhece, sabe os seus pontos fracos, sabe de quais experiências passadas você tem vergonha, sabe onde tocar para te paralisar por mais um dia, mais uma semana, mais um ano. E é por isso que Salomão alerta: o temor arma ciladas. Ciladas são armadilhas que você só percebe depois que já caiu. A cilada do medo é justamente essa. Você acha que está escolhendo segurança, quando na verdade está escolhendo estagnação. Para entender esse código com profundidade, quero te contar uma história. Uma história real, mas tão comum que poderia ser a história de milhões de pessoas. Vamos chamar esse homem de Roberto. Roberto trabalhava há mais de 10 anos na mesma empresa. Ganhava pouco, era maltratado pelo chefe, não era reconhecido, não via futuro. Todos os dias ele acordava com uma sensação de aperto no peito. Todos os dias ele chegava em casa exausto, irritado, frustrado. Ele dizia para si mesmo: eu sei que mereço mais. Eu sei que posso mais. Eu sei que esse lugar está me matando por dentro. Ele falava isso há anos, mas nunca fazia nada. Por quê? Porque o medo sussurrava: e se você sair e não conseguir outro trabalho? E se você decepcionar sua família? E se as contas atrasarem? E se você tentar empreender e quebrar? E se você perceber que não é tão bom quanto pensa? E Roberto obedecia. A vida dele era uma dança com o medo. O medo conduzia, ele seguia, até que, um dia, o inevitável aconteceu. Roberto foi demitido, sem aviso, sem preparação, sem tempo para planejar. Quando recebeu a notícia, sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ele chorou, tremeu. Entrou em pânico, passou dias sem dormir, imaginando cenários terríveis. Mas, com o passar das semanas, algo inesperado começou a acontecer. Pela primeira vez, Roberto foi forçado a enfrentar aquilo que evitou por 10 anos. Não por vontade, mas porque não havia mais escolha. Ele começou a estudar formas de ganhar dinheiro por conta própria. Pegou freelances, ofereceu serviços para conhecidos, tentou vender produtos, fez o que nunca fez enquanto estava preso ao medo, e algo incrível aconteceu. Em menos de um ano, Roberto estava faturando 3 vezes mais do que ganhava na empresa. Tinha mais liberdade, mais dignidade, mais energia, mais paz. E um dia, conversando com um amigo, ele disse a frase que mudou toda a percepção dele. Eu poderia ter feito isso 10 anos atrás, mas o medo me roubou uma década. Essa frase é um soco na alma. Quantas décadas o medo já tirou de você? Quantos projetos morreram porque o medo disse não? Quantos relacionamentos foram evitados porque o medo falou mais alto? Quantas oportunidades passaram pela sua porta e você fingiu não ver? Quantas vezes você travou diante do simples fato de que alguém poderia te julgar? Agora, deixa eu te dizer uma verdade tão profunda que pode virar uma chave imediata. Coragem não é ausência de medo. Coragem é desobediência ao medo. Todo mundo tem medo. A pessoa rica tem medo. A pessoa próspera tem medo. A pessoa sábia tem medo. A pessoa que você admira tem medo. A única diferença é que elas não obedecem ao medo. Elas escutam, agradecem e dizem: eu vou assim mesmo. E aqui está o detalhe espiritual do 6º código. O medo grita. A sabedoria sussurra. E o ser humano, por natureza, tende a obedecer o que é mais barulhento. A obediência ao medo parece prudência, parece proteção, parece maturidade, mas é prisão. A sabedoria é silenciosa, ela fala baixo, ela exige calma, presença, coragem. Ela exige que você confie, não que você controle. Quando Salomão diz que quem confia está seguro, ele não está dizendo que a pessoa nunca sente medo. Ele está dizendo que ela não permite que o medo escreva seus caminhos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma vida guiada por medos silenciosos. Não medos enormes, não pânicos, não traumas explícitos, medos sutis. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de fracassar. O medo de brilhar demais e incomodar. O medo de ser julgado. O medo de ultrapassar a sua família e se sentir culpado. O medo de fazer diferente. O medo de tentar e parecer ridículo.
Esses medos são os guardiões da mediocridade. Eles se colocam na porta de entrada de cada nova fase da sua vida. E quando você tenta avançar, eles dizem: daqui você não passa. O medo é como um segurança de boate mal-humorado. Ele não te deixa entrar na nova versão de si mesmo. E sabe o que é mais cruel? O medo parece mais real que o futuro. O medo tem imagens, o medo tem diálogos internos, o medo tem narrativa, som, textura emocional. Enquanto o futuro é só imaginação. Então, o cérebro escolhe o medo, porque ele parece mais concreto, parece mais seguro. Mas o medo mente. E mente bem. Ele sempre exagera. Sempre pinta o pior cenário. Sempre te convence a ficar exatamente onde está. E é por isso que a frase de Salomão é tão poderosa. O temor arma ciladas. Ou seja, você acha que está se protegendo, mas, na verdade, está se sabotando. Agora, respira e pensa comigo. O que você deixaria de fazer se não tivesse medo? Quem você seria? Que projetos já teria concluído? Que portas já teria aberto? Que oportunidades já teria aproveitado? Que vida estaria vivendo agora? Essa versão de você existe. Ela está aí dentro. Mas a única coisa que te separa dessa versão não é falta de talento, inteligência, sorte ou oportunidade. É medo. O sexto código é o mais libertador porque ele te lembra que o medo não é sinal para parar. O medo é sinal de que você está chegando perto de algo importante. Se não dá medo, é pequeno demais. Se não dá medo, não é transformação. Se não dá medo, não exige fé. E agora que você entendeu isso, posso te garantir, você jamais será o mesmo. Porque, a partir de hoje, quando o medo vier, e ele virá, você não vai obedecer. Vai respirar, vai discernir e vai avançar. Vai avançar apesar do medo, com medo, junto do medo, mas não sob o medo. E é exatamente essa postura que te leva ao sétimo código, o mais elevado de todos, aquele que fecha o ciclo e revela por que prosperidade verdadeira começa dentro e não fora. Sétimo código. A sabedoria é mais valiosa que o ouro. Provérbios, capítulo 16, verso 16, diz: melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e adquirir entendimento é mais valioso do que a prata. Esse é o código final, o código que sustenta todos os outros. O código que explica por que Salomão, diante da oferta mais extraordinária que um ser humano já recebeu, escolheu sabedoria em vez de poder, riqueza ou vingança. Porque Salomão sabia algo que a maior parte das pessoas esqueceu. O ouro pode ser tirado. A sabedoria, não. O ouro está fora. A sabedoria está dentro. O ouro constrói casas. A sabedoria reconstrói vidas. Quando você entende esse código, você nunca mais olha para a prosperidade da mesma forma. Você percebe que dinheiro não é ponto de partida, é consequência. Não é raiz, é fruto. Não é fonte, é reflexo. O mundo moderno vive invertendo essa ordem. Busca o ouro sem buscar entendimento. Busca o dinheiro sem preparar a mente. Busca resultado sem construir caráter. Busca prosperidade externa sem fazer a obra interna. E é por isso que tantas pessoas ganham dinheiro e perdem tudo. Tantas pessoas sobem rápido e caem mais rápido ainda. Tantas pessoas recebem oportunidades extraordinárias e desperdiçam como se fossem eternas. Não porque são ruins, mas porque não estavam preparadas. Porque não possuíam o ativo mais valioso de todos: sabedoria. Sabedoria é a inteligência espiritual aplicada à vida real. É a capacidade de enxergar o que outros não veem, decidir o que outros não conseguem decidir, agir com clareza mesmo quando tudo parece confuso. Sabedoria é a tecnologia invisível da prosperidade. É o software interno que opera todos os outros códigos. É aquilo que transforma caos em direção, dor em significado, perda em reconstrução. E para ilustrar isso, quero te contar uma das histórias mais antigas e poderosas sobre esse tema. A história do mercador que perdeu tudo. A história do mercador que naufragou. Há muitos séculos,
Um mercador extremamente próspero viajava com suas mercadorias preciosas em direção a uma grande feira comercial. Ele transportava tecidos raros, temperos caros, joias, metais preciosos, tudo aquilo que representava sua riqueza acumulada ao longo de anos. No meio da viagem, uma tempestade violenta se formou. O navio balançava como se fosse feito de papel. Os ventos rugiam, as ondas batiam com fúria, e em poucos minutos tudo virou caos. Os marinheiros tentaram manter o barco estável, mas não conseguiram. O navio virou. Os bens foram engolidos pelo mar, e o mercador, agarrado a um pedaço de madeira, foi levado pelas correntes até a costa de uma pequena vila. Quando acordou, estava deitado na areia, molhado, tremendo, com roupa rasgada e absolutamente sem nada. Os habitantes da vila o cercaram e perguntaram: "Você perdeu tudo. O que vai fazer agora? Você está arruinado, não tem nada. Como pretende sobreviver?" E ele respondeu com uma tranquilidade que ninguém ali compreendia: "Eu não perdi nada. O que eu tinha no navio era ouro. O que eu tenho aqui..." Colocou a mão na própria cabeça. "É o que me fez ganhar aquele ouro. E é isso que vai me fazer ganhar tudo de novo." A vila inteira achou que ele estava delirando. Mas, nos meses seguintes, aquele homem, sem dinheiro algum, começou a observar o comércio local, entender a economia da região, conversar com viajantes, identificar necessidades. Ele não tinha capital, mas tinha sabedoria, e isso bastava. Ele percebeu que naquela vila havia demanda por mercadorias que não chegavam ali, e percebeu que havia oferta de produtos locais que poderiam ser vendidos em outras cidades. Criou acordos, construiu relações, negociou, fez trocas inteligentes, conectou produtores e compradores. Em poucos anos, ele não apenas reconstruiu sua riqueza, ele ficou ainda mais rico do que era antes. Porque o ouro dele tinha afundado, mas sua sabedoria tinha sobrevivido. E a sabedoria sempre produz novo ouro. Agora pense comigo. Quantas pessoas você conhece que não sobrevivem a uma queda financeira porque não têm sabedoria para reconstruir? Quantas pessoas ganham dinheiro de forma rápida e perdem de forma ainda mais rápida? Quantas pessoas têm oportunidades incríveis, mas não sabem sustentá-las? E quantas vezes você mesmo desejou riquezas externas enquanto desprezava a riqueza interna? Salomão está lembrando: a maior riqueza é aquilo que ninguém pode te tirar. É por isso que você pode dar dinheiro a uma pessoa com mentalidade pobre e em pouco tempo ela volta ao ponto de partida. Não por maldade, mas por programação interna. Ela gasta errado, investe errado, decide errado, se relaciona com dinheiro de forma emocional e destrutiva, reproduz crenças herdadas, não suporta o peso da abundância. Agora, se você pega uma pessoa de origem simples, mas dá a ela sabedoria, ela cresce, ela prospera, ela evolui, ela rompe ciclos, ela cria novas possibilidades. Porque sabedoria é a matriz do crescimento. É a raiz da prosperidade duradoura. Sabedoria é investimento, não gasto. Salomão sabia que o maior erro das pessoas era tratar conhecimento como luxo. Ele tratava como investimento. A mente rica investe em conhecimento. A mente pobre diz: "Depois eu vejo isso? Agora não posso. É caro. É difícil." A mente rica entende que aprender algo hoje pode economizar 10 anos de tentativa e erro. A mente pobre acha que já sabe tudo. E, por isso, repete os mesmos ciclos. Você já reparou que pessoas realmente prósperas sempre estão estudando, se aprimorando, buscando mentores, aprendendo algo novo? Não porque são inseguras, mas porque sabem que a mente é o cofre onde se guarda a verdadeira riqueza. E aqui está um princípio espiritual profundo. O universo entrega mais para quem demonstra capacidade de administrar melhor. Não capacidade intelectual, capacidade emocional, capacidade decisória, capacidade de enxergar além da superfície. A sabedoria te dá discernimento para dizer não quando precisa, dizer sim apenas ao que te leva para frente. Distinguir oportunidade de cilada, separar urgência de importância, proteger sua energia,
construir no tempo certo. O ouro te dá poder. A sabedoria te dá direção. E poder sem direção vira destruição. Reflita profundamente. O que você tem cultivado? Riqueza externa ou riqueza interna? Acúmulo ou crescimento? Apego ao que pode ser tomado ou expansão daquilo que ninguém pode arrancar? Talvez você tenha pedido muito ouro nos últimos anos. Mas talvez o que te faltava não era ouro, era entendimento. Entendimento sobre como falar. Entendimento sobre como agir. Entendimento sobre como pensar. Entendimento sobre como se posicionar diante do medo. Entendimento sobre como honrar o tempo, a ação, a disciplina. Quando você tem sabedoria, você tem tudo. Quando você não tem, tudo que recebe escapa. E é por isso que o 7º código fecha o ciclo. Sabedoria é fonte. Ouro é consequência. Agora, uma pergunta para virar a chave. Se hoje tirassem tudo o que você tem, bens, dinheiro, trabalho, você conseguiria reconstruir ou desmoronaria junto com suas perdas? A resposta revela o seu nível atual de sabedoria, mas também revela a boa notícia. Sabedoria pode ser adquirida, cultivada, construída, e ninguém pode te impedir de buscá-la. E é exatamente essa busca que te prepara para sustentar tudo o que Deus quer colocar nas suas mãos. Nós chegamos ao fim desta jornada pelos 7 códigos ocultos de Provérbios, mas, na verdade, isso aqui não é fim, é começo. Porque Provérbios não é um livro para ler uma vez e arquivar. É um livro para estudar, revisitar, mastigar, sentir, internalizar. Cada vez que você volta a ele, você entende algo novo. Porque sabedoria não é estática, é revelação progressiva. Quando você está em um certo nível de vida, Provérbios te mostra uma camada. Quando você evolui, ele te mostra outra. Quando você enfrenta crises, ele revela ângulos que não faziam sentido antes. É como se o texto crescesse com você. Talvez você já tenha vivido isso. Leu algo anos atrás que parecia simples, quase óbvio. Mas hoje, depois de dores, quedas, aprendizados, transformações, aquilo ganha um peso totalmente diferente. É como se a mesma frase tivesse agora outra profundidade. Isso é sabedoria. Isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento. E depois de atravessar esses 7 códigos, há algo que você precisa entender profundamente. Saber as chaves não significa usar as chaves. Reconhecer a porta não significa atravessar a porta. Informação sem aplicação é só entretenimento. A maioria das pessoas vive consumindo conteúdo. Elas assistem, acham interessante, compartilham, salvam, mas não aplicam. E, por não aplicarem, voltam para a mesma vida, para os mesmos padrões, para as mesmas dores. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até este ponto, não é acidente. Existe algo em você que sabe que precisa romper, sabe que está pronto, sabe que está cansado de viver no piloto automático da escassez. E é exatamente aqui que vem a pergunta mais importante deste vídeo. Isso foi só mais um vídeo, ou foi o começo de algo diferente na sua vida? Porque existem apenas 2 tipos de pessoas assistindo agora. Primeiro tipo, a pessoa que acha o conteúdo interessante, balança a cabeça, concorda, sente até um arrepio em algumas frases, mas fecha o vídeo e volta para a vida de sempre, sem mudança, sem ação, sem decisão. Segundo tipo, a pessoa que sente um clique interno, uma inquietação, uma voz dizendo: chega, agora é comigo. Essa pessoa decide, essa pessoa aplica, essa pessoa age e essa pessoa muda. Qual dos 2 tipos é você? Não responda para mim, responda para você. Porque a vida que você constrói a partir daqui depende dessa resposta. Você já sabe os 7 códigos. Eles estão diante de você, claros, acessíveis, vivos. A boca molda a realidade. Quem você ouve, molda o caminho. A ação cria clareza. O dinheiro revela caráter. O tempo é o ativo mais valioso. O medo é o guardião da mediocridade. A sabedoria é mais valiosa que o ouro. Esses códigos são mapas. Mas mapas não abrem portas. Você abre,
E existe um detalhe que muita gente ignora. O que você realmente buscava não era dinheiro, era liberdade, não era riqueza, era propósito, não era abundância externa, era poder interno. O dinheiro é só consequência, o ouro é só reflexo. A prosperidade é só um eco da sua transformação. O que você quer, no fundo, é sentir que está no controle da própria história, que não está mais sendo arrastado pela vida, mas conduzindo a vida. Que não está mais preso a medos, culpas e padrões, mas caminhando com consciência, direção e coragem. E eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade. Você está pronto. Senão, não estaria aqui agora. A mente que não está preparada nunca chega até esse ponto. Ela desiste antes. Ela se distrai antes. Ela se boicota antes. Ela fecha o vídeo muito antes. Se você está aqui, é porque algo dentro de você já está se movendo, já está despertando, já está pronto para mais. E agora eu quero te fazer um convite, não apenas para continuar aprendendo, mas para continuar transformando. Antes de você ir embora, quero te ouvir. Quero saber qual desses 7 códigos mais mexeu com você. Qual deles te incomodou mais? Qual deles te iluminou mais? Qual deles você sabe que precisa aplicar imediatamente? Escreve aqui nos comentários. O código que me chamou foi Palace. O código que te tocou. Quando você escreve, você não está comentando para mim. Você está se comprometendo consigo mesmo. Você está dizendo para sua mente: eu escolho aplicar. Eu escolho mudar. E lembre-se, a prosperidade nunca foi um acidente. Sempre foi consequência. E agora você conhece o caminho. Nos vemos no próximo vídeo.